ok? Então, esta é mais uma aula ainda sobre termoquímica, né? O conteúdo ele é um pouco extenso e a gente vê o finalzinho desse conteúdo nesta terceira parte. Nós falamos sobre a entalpia, só recapitulando aqui, né, porque as reações absorvem ou liberam calor. Vimos como calcular a entalpia, que é apenas o estado final, que diz respeito à entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Identificamos gráficos quando que nós temos uma reação endotérmica ou exotérmica. Né, nós fizemos comparação, falamos sobre fatores que influem nas entalpias das reações. E hoje a gente fala sobre casos particulares de entalpias, né? O primeiro caso é a entalpia padrão dos elementos e compostos químicos, tá? Toda substância simples no estado padrão tem entalpia igual a zero. Então, quando é que eu vou ter uma substância simples? Quando eu tenho uma substância formada apenas por um tipo de elemento químico. Por exemplo, H2, nós percebemos aqui que temos 2 átomos de hidrogênio. O2, temos apenas oxigênio. Carbono, em forma de grafite, nós temos apenas o carbono. N2, temos apenas o nitrogênio. Então, sempre que eu tiver apenas elemento, um tipo de elemento, eu vou ter uma substância simples, tá? E aqui a gente tem uma comparação das entalpias, ó. Carbono grafite a 25 graus Celsius e 1 atm, ele deve ter o estado padrão, uma entalpia igual a zero. Então, a gente falou de formas alotrópicas na última aula, né, que essas formas alotrópicas elas podem apresentar entalpias diferentes. E aquela que tem uma entalpia mais baixa é a forma mais estável, aquela que vai se encontrar na natureza em maior abundância. Então, como a gente viu isso, então, o mais estável dentre os dois, do carbono, das duas formas do carbono diamante e o carbono grafite, aquela que tem uma entalpia mais baixa é a mais estável, portanto, aquela que está em maior abundância na natureza. Nesse caso, vai ser o grafite, ó, zero. Aqui a gente tem três formas do oxigênio. O oxigênio atômico, o ozônio, que é o O3, e o oxigênio O2. Dentre essas substâncias aqui, o oxigênio O2, ele é o mais estável. Então, o estado padrão dele, ele tem um nível zero. Então, vou recapitular aqui, ó. Toda substância simples, no seu estado padrão, tem entalpia igual a zero. E aí, estado padrão, você vai ter o seguinte, ó. Ele vai ter o estado físico, alotrópico ou cristalino, mais comum e mais estável. Isto é, na temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. As substâncias compostas têm entalpia diferente de zero. Por exemplo, aqui, ó, substância composta H2O. Aqui nós vamos ter hidrogênio e oxigênio. Percebam na formação dessa substância que nós temos dois elementos químicos diferentes. Dióxido de carbono, temos carbono e oxigênio. Portanto, substância composta, né? Substância simples, de novo, só tem um tipo de elemento químico, só hidrogênio, só oxigênio, só nitrogênio, só carbono. No H2SO4, pessoal, nós vamos ter hidrogênio, enxofre e oxigênio, tá? A entalpia ou calor de formação de uma substância é a variação de entalpia verificada na formação de um mol dessa substância. Detalhe isso aqui, ó, a partir das substâncias simples correspondentes, estando todas no estado padrão. Um exemplo aqui é a formação da água. Observem que a água ela tem elementos químicos. A fórmula molecular vai dizer que nós temos os seguintes elementos químicos: H de hidrogênio e O de oxigênio, tá? Então, como é que nós vamos estar representando
a reação para a formação de água. Aqui nós vamos ter o produto. Tem que ser 1 mol. 1 mol de H2O. Quem forma o H2O? Nós temos hidrogênio e oxigênio. As formas mais estáveis para o hidrogênio é H2, no estado gasoso, e para o oxigênio é O2, no estado gasoso. Professor, como é que eu sei disso? A gente tem tabelas para consultar, tá? Então, por exemplo, eu coloco aqui a fórmula do dióxido de carbono. Ah, professor, como é que vai ser a entalpia de formação do dióxido de carbono? Você vai lá na tabela e verifica qual é a forma mais estável dos elementos que compõem o dióxido de carbono. Por exemplo, se eu tenho CO2, então eu vou saber, eu tenho o elemento carbono, que está descrito aqui, e o elemento oxigênio. Aí eu tenho que pesquisar quais são as formas mais estáveis para essas duas substâncias na natureza. Ok, pessoal? Então vamos aqui, fazer um comparativo. A entalpia inicial, gente, ela é 0. Por que ela é 0, professor? Porque tanto o hidrogênio quanto o oxigênio estão nos seus estados padrão. H2, substância simples. O2, substância simples. Gasoso, gasoso. E quando os dois reagem, o que acontece? Estado inicial e estado final. Há a formação da água, H2O líquido, e nós vamos ter essa diferença de entalpia. A variação vai de 0 até menos 286,6 kJ. Isso nos dá uma reação exotérmica. Então, essa reação libera essa quantidade de energia por mol. Aqui eu só fiz colocar como se calcularia, né? A variação de entalpia final menos entalpia inicial. Como a gente está trabalhando com reação química, quem está no estado final é produto. E quem está no estado inicial é reagente. Então, o que a gente faz? A entalpia do meu produto menos o somatório das entalpias dos meus reagentes. Como os dois estão em estado zero, isso aqui pouco vai influenciar. Então, vou aqui e pego 286, aqui, que é a entalpia de formação da água, menos a entalpia do hidrogênio é 0, mais a entalpia do oxigênio também é 0, e aí vai dar 0, né? Aqui eu vou ter apenas 286,6 kJ por mol. Um outro exemplo aqui, gente, é para a formação do ácido sulfúrico, H2SO4. Aí, quem é que está presente aqui? Hidrogênio, enxofre e oxigênio. Ah, professor, como é que eu vou fazer aqui a equação de formação dessa substância? A entalpia padrão de formação, ela vai ser a partir das substâncias simples que compõem a substância composta. Então, vamos ter aqui, hidrogênio gasoso, enxofre rômbico e oxigênio gasoso. Percebam que é 1 mol da formação da substância, 1 mol de ácido sulfúrico. Então, vamos perceber que está balanceado. H2 tem 2 hidrogênios, enxofre tem um aqui, e oxigênio nós temos 4 aqui do lado dos produtos, e aqui colocamos um 2 para igualar e fazer o balanceamento corretinho, né? 4 e 4. Se quiserem falar, levantem a mão. Não, desculpa. Se quiserem falar, liga o microfone e fala que eu estou só projetando na tela, tá, pessoal? Mais um exemplo, a formação do etanol, que tem esta fórmula aqui, C2H5OH. Quem forma o etanol? Carbono, você olha a estrutura, carbono, hidrogênio, oxigênio. Só tem outro hidrogênio aí, sim, mas você contabiliza aqui. Então, nós vamos perceber que quem forma o carbono na forma de grafite, que é o mais estável na natureza, o hidrogênio gasoso e o oxigênio. Beleza? E aí vamos ver o seguinte. Aqui a gente tem 2 carbonos. Aí coloca aqui, 2. Nós temos
5 aqui mais 1, 6. 6 hidrogênios. Então, você coloca 3 aqui para multiplicar. 3 vezes 2, 5. E oxigênios, nós temos apenas 1. Então, você coloca CO2, coloca 1 meio. Que aqui você divide esse 2 por esse 2, então dá só 1 oxigênio. E aqui temos o calor da reação. Lembrando, ó, que todos esses aqui, para esse caso, são substâncias simples. Então, aqui significa dizer que as entalpias serão zero, né? Substâncias simples em forma padrão. Tá tranquilo até aí, gente? Sim. Beleza. Continuando, é importante verificar sempre o balanceamento da equação. Pronto. Aqui eu estou mostrando essa tabela onde existem várias entalpias de formação, né, substâncias mais comuns. Ó. Observe que o cálcio aqui é uma substância simples. Então, como é que qual é o valor da entalpia de formação dele? É zero. Observe também que o N2 é substância simples, entalpia de formação zero. A partir do momento que você tem substâncias compostas ou que são substâncias simples que não estão no estado padrão, como o carbono diamante, nós vamos ter diferenças de entalpias. Mas, se você tiver aí substâncias compostas, você tem valores específicos de entalpia. Pode ser medido em quilocaloria por mol ou em quilojoule por mol. CH4, por exemplo, aqui a gente tem esse valor, que é 74,8. O etanol, metanol, 238,2 kJ por mol. Conhecer a entalpia padrão de formação é importante, pois permite calcular as variações das reações nas quais substâncias participam. Exemplo, vamos calcular aqui a variação para essa reação química. O NH3, o HBr e o NH4BR. Então, essa é a reação que eu estou repetindo. E nós temos os seguintes dados. Ó. A entalpia de formação do NH3 é menos 45,9. Percebo que estamos medindo em kJ por mol. A entalpia de formação do HBr é 36,3 kJ por mol. E a de formação do NH4BR é 270,8 kJ por mol. Como é a reação química, eu tenho ΔH igual a H dos produtos menos H dos reagentes. Como nós temos todos os valores aqui, nós fazemos apenas substituições. Então, a entalpia aqui, a variação, vai ser ó, entalpia de formação dos meus produtos. Nesse caso, eu só tenho um produto. Ó. Quem é o produto aqui? Deixa eu apagar aqui. Aqui é o meu produto, professor. Quem está do lado direito da seta é o produto. Aqui, nós vamos ter dois reagentes. Então, você vai lá, ó, entalpia do meu produto, que é o NH4BR, menos... Quando a gente tem mais de um produto ou mais de um reagente, nós colocamos aqui um somatório, tá? Então, eu vou ter o somatório da entalpia de formação do meu primeiro reagente, que é o NH3, mais a entalpia de formação do meu segundo reagente, que é o HBr. Então, estou colocando aqui. Vou substituir aqui pelos valores numéricos, não? Entalpia de formação do NH4Br é 270,8. Menos... Aí eu vou fazer a somatória aqui, ó. Entalpia de formação do NH3, que é 45,9. Mais, né, a gente vai ter mais por menos dá menos, entalpia de formação do HBr. E aí a gente faz o seguinte, esses dois somam e permanece o sinal de negativo, né? Vai dar 82,2. Só que quando ele sai do parênteses, você vai ter a multiplicação entre sinais. Menos por menos resulta em mais. Esse daqui você baixa e esse daqui vai ficar assim. Fazendo a subtração, né? Valores com sinais opostos subtrai,
prevalece o sinal do maior, matemáticazinha básica. Então, nós vamos obter aqui um ΔH de 188,6 kJ por mol. Ok, pessoal? Professor, explica de novo, por favor. Ok, Vitória. Vamos pegar aqui, Vitória, essa reação, tá? Bem devagarzinho aqui, ó. A reação é NH3 mais HBr forma NH4Br. Primeiramente, nós temos que verificar se está tudo balanceado, né? Eu tenho um nitrogênio. Aqui eu vou ter 3 hidrogênios, mas tem um aqui, então dá 4. Aqui já tem 4. E um bromo e um bromo. A equação está balanceada. Toda a equação que você pegar, você verifica inicialmente se está balanceado. Estando balanceado, você faz o restante. Professor, o que é o restante? Bem, gente, o restante é o seguinte. Ó. A variação de entalpia, ela é dada pelo H dos produtos, que eu vou chamar só de HP, né, entalpia, a energia que os produtos têm, menos a entalpia dos meus reagentes, se houver mais de um. Beleza, professor. E aí, pessoal, nós temos aqui sempre valores dados de entalpia de formação de substâncias. Quando você pegar uma questão do Enem, de vestibular, você vai ter essas entalpias, tá? E aí temos os valores predefinidos, ó. Entalpia de formação para o NH3, para o HBr e para o NH4Br. E aí você utiliza a fórmula. Entalpia, variação de entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Os produtos, quem são, nesse caso aqui, você observa que só tem um, que é o NH4Br. Produtos, nesse caso só produto, né? E do outro lado você tem reagentes. E aí o que eu estou fazendo? Como a variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, eu estou colocando aqui quem é meu produto, ó. Só a entalpia de formação do meu produto, que é o NH4Br, menos a entalpia dos reagentes. Quem é que é meu reagente? Ou quais são os meus reagentes? Eu vou ter o NH3 e o HBr. Eu coloco a entalpia de formação do NH3 mais a entalpia de formação do HBr. Passo posterior é substituir os valores, ó. Você tem isso aqui, ó. Tá bem aqui em cima, ó. Entalpia de formação do NH4Br, entalpia de formação do NH3, está aqui, ó, 45,9, e entalpia de formação do HBr, que é 36,3. Somando os dois aqui, observe que os dois têm valores negativos, ó, menos e menos, a 82,2. Porém, quando eles saem, vai ficar positivo. Você vai ter menos por menos dá mais. Aí você pega o valor do primeiro, que é o produto, menos o somatório dos reagentes, faz a subtração e obtém o valor final, que é 188,6. E aí, Vitória? E aí, pessoal? Beleza. Próximo é a entalpia de combustão de uma substância. Entalpia ou calor de combustão de substância. Isso aqui é a definição informal que eu estou lendo para vocês, tá? É a variação de entalpia, quantidade de calor liberada, verificada na combustão total de 1 mol de determinada substância. Quando queima, basicamente isso. Supondo que no estado padrão, todas as substâncias envolvidas nessa combustão. Por exemplo, aqui, ó, a combustão do metano. Isso aqui a gente tem no nosso organismo quando libera gases, né? Quando você peida, sai o metano. Gás natural veicular, também tem o gás metano. As vacas arrotam e peidam também o metano. Então, esse gás é utilizado como combustível, né? E esse combustível, ele vai fazer algum trabalho. A sua queima vai liberar energia e vai realizar algum trabalho. Então, observem que, pela definição, é a entalpia, que é a variação de entalpia, quando 1 mol dessa substância, nesse caso é 1 mol de CH4, é queimada. Para toda combustão, pessoal, tem a questão do triângulo do fogo, né? São 3, o fogo precisa de 3 coisas para existir. É a ignição, o combustível e o comburente. Quem é o comburente na maioria das vezes?
Na maioria das vezes, pessoal, comburente é o O2. Comburente. Ele vai alimentar a chama, tá? E o nosso material aqui, a substância que vai queimar, a substância que vai entrar em combustão, combustível. E o calor é do início, né? É você incendiar, por exemplo, acender um pallet de fósforo, vai provocar a combustão de alguma coisa. E aí vai continuar queimando. É um processo que a gente diz que é... Esqueci o nome, rapaz. Espontâneo, é a reação espontânea. Então aqui a gente tem a queima do metano, é só um mol, lembrando, formando CO2 e água. Quando forma CO2 e água, pessoal, nós dizemos que é uma combustão completa. Isso é, de matéria orgânica, né? Formou CO2 e água, combustão completa. Então, aqui nós vamos ter essa equação, percebam que ela está balanceada, é um carbono para um carbono, 4 hidrogênios para... Aqui tem que estar balanceado, né? Tem que colocar um 2 aqui, ó, 4 hidrogênios, e nós vamos ter 4 oxigênios, aí tem 2 aqui, mais 2, 4. O ΔH para essa reação é menos 889 kJ por mol. Outro exemplo aqui é a entalpia de combustão para o metanol. Aqui o metanol, a fórmula dele, ó, CH3OH. Então, sempre, olha a presença do O2, ó. Presença do O2, presença também, ó, do CO2 e do H2O. Tá aqui um mol, ó, é um mol da substância, do metanol. Então, forma 1 CO2, 2 H2O. Perceba que também está balanceado. E o ΔH é o que nos importa, o que nos interessa aqui, ó. Menos 725,6. É comum medir a entalpia de combustão de uma substância orgânica, como 2 exemplos anteriores. Nesse caso, considera-se combustão total aquela que leva a formação, ou completa, né? Formação de CO2 e água. Sempre, pessoal, nós temos isso aqui, ó. Toda combustão, ela é exotérmica, ela libera calor. Tanto você percebe aí na boca do fogão, quando você acende, libera 2 gases, né? O propano e o butano, majoritariamente. E aí você tem o calor da chama para você cozinhar os alimentos, né? Então, são sempre exotérmicas. Toda combustão é exotérmica, ou seja, o ΔH vai ser negativo. Aqui a gente tem a entalpia de combustão de algumas substâncias, tá? Tem a substância, sua fórmula, e o calor liberado em quilocaloria por mol, ou quilojoule por mol, como vocês podem ver aí. Entalpia de neutralização, isso aqui é aquela história de ácido reagindo com base, né? Quando nós temos ácido reagindo com base, nós vamos ter a formação de 2 substâncias, né? Isso é, se for ácido e base diarrênicos. Primeira formação de um sal e a formação de água. Se tivermos uma reação de ácido e base fortes, eles estão completamente dissociados, ou seja, nós vamos formar H+, e o H- das 2 substâncias. Isso daqui vai reagir e formar água, e basicamente esse calor liberado aqui é esse valor aqui, para ácido forte e base forte. A entalpia de neutralização também é sempre negativa, né? Ou seja, o ΔH é menor que 0. Entalpia de ligação, energia de ligação, variação de entalpia verificada na quebra de 1 mol de uma determinada ligação química, supondo todas as substâncias no estado gasoso a 25 graus Celsius e 1 atm. Então, isso que acontece quando as substâncias elas vão formar. Você tem a reação química basicamente formando produtos. Reagentes formando produtos, né? Aqui, pessoal, nos reagentes, a reação ela acontece assim. As ligações químicas elas são quebradas, tá? As ligações são quebradas
E nos produtos, as ligações, elas são formadas. Quando uma ligação vai ser quebrada, ela tem que absorver um calor para haver essa ruptura, essa quebra. E quando a ligação ela é formada, ela libera energia. Então, temos esses dois princípios. Quebra de ligação, processo endotérmico, e formação de ligação, processo exotérmico. Quem fez isso? Ctrl E. Tá? Tabela com os valores de energia de ligação mais comuns. Por exemplo, se eu tenho dois átomos de carbono ligados entre si, a energia de ligação é 83,2 quilocaloria por mol ou 347,8 quilocaloria por mol. Significa dizer que para romper essa ligação, os carbonos estão ligados entre si, para romper tem que se fornecer essa energia. Professor, e se for formado? For formado, pessoal, essa ligação ela vai liberar essa energia. Tá? Essa formação dessa ligação química libera essa energia. Se for rompido, quebra. Se for formação, a liberação. Se for rompido, tem que ganhar energia. Observem que nós temos diversos valores dessas ligações. Ó. E quanto maior for o valor dessa energia de ligação, eu posso dizer que é mais forte, essa ligação é mais forte. Então, eu posso comparar aqui, por exemplo, ó, carbono fazendo uma ligação tripla com outro átomo de carbono. Vamos ver aqui só em quilojoule por mol. O valor aqui dessa ligação é 838,5 kJ por mol. Se eu pegar uma ligação simples, carbono-carbono, eu vou obter 347,8. Então, e essa ligação tripla carbono-carbono, ela é mais forte. Tá? E aí eu vou ter diversas outras ligações aí que vocês podem perceber que a gente utiliza para calcular a entalpia de uma reação a partir dessas ligações. Como exemplo aqui, ó, use a tabela dada para calcular a variação de entalpia da reação do ácido iodídrico, que é HI, mais o HCl, formando o HCl, que é o ácido clorídrico, e a molécula de H2. Então, como é que a gente faz essa variação de entalpia? Nós vamos ter o seguinte, ó, a ligação hidrogênio-iodo, ela é 298,4. A ligação cloro-cloro, ela tem uma energia de 242. A ligação hidrogênio-cloro, 430. A ligação iodo-iodo, 150. Só voltando aqui a tabela, ó, hidrogênio e iodo. Cadê hidrogênio e iodo? Tá aqui, ó. 298,4, ok. Cloro, 242,2, ó. Aí a gente tem HCl, né? 430,9 e temos iodo, 150,9. Só que temos que observar sempre o balanceamento. Como é que a gente tem 2HI, então nós temos que multiplicar, ó, 2 vezes 298,4. Só tem um cloro, é só um Cl, Cl2. Temos 2 HCl, então você pega a energia do H e do Cl e multiplica por 2. E temos apenas 1 e 2, então vai lá e coloca 150. Efetuando as operações, vamos obter esse valor aqui, ó, 838,8 e 1.112,7. Isto é, aqui a energia total necessária para quebrar as moléculas de reagentes, nós falamos que aqui é sempre processo endotérmico, e aqui na formação nós vamos ter liberação de energia, portanto, peso.
Professor, o que eu faço agora? Você faz o seguinte, você vai fazer a diferença. O que foi liberado, com o seu valor, né, sendo negativo, e o que foi absorvido, o seu valor sendo positivo. E aí eu estou fazendo aqui a subtração, resultando em 173,9 quilojoules negativos. Ou seja, essa reação ela é exotérmica. É importante notar que o cálculo dessas variações de qualquer reação química pode ser efetuado a partir das energias de todas as ligações existentes nos reagentes e produtos da reação considerada. A gente tem que ver, pessoal, sempre a quantidade de ligações que estão sendo efetuadas. Deu para entender isso aqui, pessoal? Sim. Deixa eu ver só se tem a ligação oxigênio, O2. Pronto, tem aqui. Eu vou fazer outro exemplo. Deixa eu ver se tem o do metano. Pronto, CC. Colocando o slide aqui em branco. Para a gente fazer mais um, tá? Vamos supor aqui, nós desejamos saber qual é a entalpia de ligação, a variação de entalpia para essa reação aqui, a combustão do CH4, né? CH4 mais O2, combustão completa, forma CO2 mais H2O. Professor, como é que eu faço isso aí? A gente tem tabelas, ó. Só limpar a tela aqui. Na tabela, nós temos que ter, ó, ligação carbono-hidrogênio. Cadê? Aqui, ligação carbono-hidrogênio. Pega esse valor aqui, 412,9. Carbono-hidrogênio, ó. Carbono-hidrogênio é 402,9. Oxigênio, quanto que é o valor? 497,8. 497,8. Carbono, oxigênio, vamos ver se nós temos aqui. 744. Vou fazer isso aqui, não vai dar muito trabalho. Vou fazer só aqui, pessoal, para uma espécie, né? Só para o CH4. Tá? Então, CH4, você vai perceber que é um carbono para 4 hidrogênios. Então, o que a gente tem aqui? 4 ligações, carbono e hidrogênio. Aí a gente verifica na tabela quanto que vale isso aí. É 412,9. A ligação carbono-hidrogênio é 402,9 kJ por mol, ou seja, cada ligação carbono-hidrogênio requer essa energia para ser quebrada. Colocando de vermelho, o que a gente vai perceber? É 412, né, não? 412, né? Eu não tenho memória boa não, tá, gente? É isso mesmo. Eu sabia. Isso aqui eu fiz de propósito para verificar a atenção dos meus alunos. Então, estão bem atentos. 412. Deixa eu consertar aqui. 412. Pronto. Colocando aqui. Nós vamos colocar outra cor. Nós vamos perceber o seguinte. Temos 4 ligações carbono e hidrogênio. Ou seja, o total aqui de energia necessária para romper essas ligações seria 4 vezes 412,9. Aí, fazendo esse cálculo, abrindo a calculadora, 4 vezes
412,9. 1.651,6. 1.651,6 kJ é a energia suficiente para quebrar essas ligações, quebra, seria positivo, ou, se você estivesse formando, formação, seria negativo, tá? Só o outro exemplo aqui por cima. Ok, pessoal? Tranquilo, gente? Sim, professor. Beleza. A gente vai para o último ponto, é o mais chatinho, mas que é necessário, porque isso aqui é bem visto em vestibulares de Enem, tá? Que é a lei de Hess. Variação de entalpia é uma reação química, depende apenas dos estados final e inicial da reação química. Para a transformação carbono grafite em mais oxigênio em CO2, podemos admitir dois caminhos diferentes. Então, qual seria o primeiro caminho? O primeiro caminho seria a reação direta do grafite com o oxigênio, formando o dióxido de carbono. É CO2, é um carbono e dois oxigênios. Ou nós poderíamos ter um caminho alternativo, que seria, primeiro, a reação do carbono grafite com 1/2 do oxigênio, forma CO2, o CO, desculpa, o monóxido, e depois esse monóxido aqui reage com mais 1/2 do oxigênio. E aí a gente teria a formação do produto final, que é o CO2. Então, desse ponto até esse, nós temos um ΔH1. E desse ponto até esse, nós temos um ΔH2. Acontece que no primeiro caminho, ó, grafite reagindo diretamente com o oxigênio formando CO2, temos essa variação de entalpia, 393,3 negativo. No segundo caminho, nós vamos ter duas etapas. Primeiro, o grafite reagindo com o meio de O2, formando o monóxido, é só CO, uma variação de entalpia H1, 110,3. E aqui a gente tem a segunda etapa, ó, que é o monóxido de carbono reagindo com o O2, formando o CO2. E o ΔH é 283,3. O que a gente vai perceber aqui? O seguinte, que pelo caminho que tem duas etapas, né, no segundo caminho, no momento que você soma esses dois aqui, eu vou destacar aqui de vermelho, somando esses dois aqui, ó, nós vamos obter justamente o valor da variação de entalpia no caminho direto, no primeiro caminho, ó, H1 mais H2, nós vamos obter 293,3. Portanto, essa variação aqui, ela não depende dos estados iniciais final. Se você somar tudo, os intermediários ali, você vai sempre obter o valor da reação direta. Aqui a gente tem graficamente sendo mostrado carbono grafite mais O2, a reação direta, ó, o ΔH, e aqui a gente tem os intermediários. Ó, formou primeiro o monóxido, depois esse monóxido reagiu com o O2 e forma o CO2. Observem os tamanhos aqui que são iguais, ó, tamanhos iguais, que é o caminho da reação, estado inicial, estado intermediário e estado final. Partindo sempre de um mesmo estado inicial e chegando no mesmo estado final, o ΔH será sempre o mesmo. Então, a gente percebeu aqui que teve um intermediário, um ΔH1 e um ΔH2, somando deu sempre ali igual ao estado final. Na prática, a lei de Hess ajuda a determinar o calor das reações de maneira teórica, sem utilizar a medição na prática através da utilização de equações termoquímicas já determinadas. Para chegar numa equação termoquímica desejada, deveremos fazer algumas operações. Então, isso aqui a gente vai ter que recordar um pouco da matemática básica. É simples, é multiplicação, é inversão de produto e reagente e soma.
e aí a gente chega numa equação final. Então, temos os primeiros passos. Ó. Primeiro, multiplicar e dividir uma equação termoquímica por um número diferente de zero. O valor de ΔH deverá ser multiplicado ou dividido por um mesmo número. Então, por exemplo, se eu tenho que multiplicar aqui por 3, eu vou multiplicar todos os coeficientes da equação por 3 e também o valor de ΔH. Supondo aqui um ΔH igual a menos 5. Aí eu tenho que multiplicar aqui. Então, eu vou multiplicar todos os coeficientes e o ΔH também por 5. Então, o ΔH final aqui seria menos 15. Inverter uma equação termoquímica, troca o sinal desse ΔH. Então, se eu tivesse que inverter uma reação, daqui a pouco a gente vai ver na prática. Se ele fosse inicialmente igual a menos 5, se eu inverter os termos, quem é produto vira reagente, quem é reagente vira produto, após essa inversão, nós iríamos ter um ΔH igual a mais 5. São mais equações como se fossem matemáticas e o valor de ΔH também. Então, se você tem, por exemplo, um ΔH1 igual a 5 e um ΔH2 igual a 10, então, nesse caso, você somaria os ΔHs aqui, resultando em 15. E aí a gente vai ver aqui na prática como é que se faz isso. Né? E para isso eu peguei 2 exemplos já de vestibular e do Enem. O primeiro exemplo é do Enem. Diz o seguinte: glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos, que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em 2 moléculas, olha lá, 2 moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose do ácido lático são respectivamente mostradas. Então, essa primeira equação aqui, que eu vou chamar de 1, ela é a oxidação da glicose. A glicose, pessoal, é essencial para nosso metabolismo, né, a energia primária. É C6H12O6. Então, toda vez que fala em oxidação, nós temos a presença do oxigênio, a oxidação da glicose para essa situação. O2 forma CO2 e H2O. Só isso aí parece que é a combustão que o senhor mostrou. E realmente seria uma combustão, né? E aqui nós vamos ter um ΔHC de combustão, tá? 2.800 kJ. Perceba que é negativo, ó, combustão. E a outra substância aqui, ó, é o ácido lático, né? Ó. Isso aqui, esse C3, CHO, COO, é o nosso ácido lático. Também é uma equação de combustão desse ácido lático. Está aqui o nosso combustível, o nosso comburente, formando CO2 e água, uma combustão completa. E o ΔH é 1.344. E aí nós vamos ter aqui o seguinte, ó, processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? A gente tem um pouco de biologia aqui, um pouco de química, né? O que seria o processo aí? Bem, o processo seria o seguinte: a conversão de glicose em ácido lático. Observe que ele fala bem aqui, ó, entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Então, como é que eu vou fazer essa questão, professor? Eu vou fazer assim, ó. Primeiro passo, montar a equação a qual se deseja chegar, balancear se necessário. O enunciado diz que a glicose é convertida em 2 moléculas de ácido lático. Então, o que eu fiz? Peguei aqui as fórmulas, né, ó, como estão mostradas na equação, e escrevi aqui o seguinte: nosso ácido lático
que é C3, sei que, eu estou só fazendo a fórmula molecular dele, ó. Tem quantos carbonos? 1, 2, 3. Então, C3. Tem quantos hidrogênios? Eu tenho um aqui, mais 3 aqui, 5, mais 1, 6. Aqui, 6. E oxigênio nós temos 3. Então, estou colocando isso aqui para resumir. Para eu não ter que escrever todo esse negócio aqui de C3, CH3, CH... Aí eu só escrevo isso aqui, ó. C3, H6O3. Resumido. Então, lá no enunciado diz assim, ó, a glicose é convertida em 2 moléculas de ácido lático. Tá aqui a glicose. Glicose. Vai se converter em 2 do ácido lático. Tá aqui o ácido lático. Então, isso aqui que eu estou mostrando é uma equação que eu vou ter que achar a partir dessas duas aqui, ó. Essa e essa. E para achar essa equação aqui, terceira, eu vou utilizar a lei de Hess. Então, o primeiro passo, anotar as operações que serão feitas, se são multiplicações, divisão ou inversão. Professor, como é que eu vou fazer isso aí? Me baseando em quê? Essa daqui, pessoal, nós estamos chegando aqui, é que a gente chama de equação global. Então, a partir das duas, a oxidação da glicose e a oxidação do ácido lático, eu tenho que chegar nesta minha outra. E como é que eu vou fazer isso, professor? Observando. Primeiro observe, né? Eu vou anotar as operações que vão ser feitas. Então, eu vou perceber aqui o seguinte, ó. Esse C6H12O6, muito importante que vocês fiquem ao máximo com a atenção possível, ele vai estar em que equação? Ah, professor, isso aí vai estar na primeira equação. Aqui, ó. Está bem aqui, na primeira equação. Ó. C6H12O6. Está desse jeito. Aí você se pergunta, está do lado dos reagentes ou dos produtos? Eu vou observar que está do lado dos reagentes. Então, eu vou perceber o seguinte, eu não preciso inverter essa equação. Porém, eu vou me perguntar o seguinte, professor, eu preciso multiplicar, eu vou observar que eu tenho 1 mol de glicose e aqui eu já tenho 1 mol de glicose. Então, não preciso multiplicar. Logo que eu vou fazer com essa equação todinha, inclusive o meu valor de ΔH é conservar. Eu não vou mexer em nada. Tá? E aí vamos para a segunda equação. Na segunda equação nós temos C3H6O3. Tá de que lado, professor? Tá do lado dos reagentes. Na minha equação global, eu vou perceber que essa substância está do lado dos produtos. Está lá do lado dos produtos, ó. C3H6O3, ó. Da equação global, bem aqui que eu estou destacando. Ok. E o que mais, professor? Tenho que inverter. Beleza. Percebam que nós temos 2 mols de C3H6O3. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 2. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, é inverter essa equação e multiplicar ela por 2. Então, a gente vai fazendo aqui, ó. Terceiro passo é efetuar as operações. Então, primeiro, a primeira equação, o que eu fiz? Conservei, ó. Continua a mesma coisa. C6H12O6 mais 6O2, formando 6CO2, 6H2O, o ΔH continuou o mesmo. Não mexi, não fiz nada. E na segunda, o que eu fiz? Eu inverti e multipliquei. Então, quem era produto se tornou reagente, ó. CO2, e eu multipliquei tudo por 2. Era 3 CO2, 3 vezes 2, 6. Era 3 H2O, 3 vezes 2, 6. Aqui do outro lado, ó, reagente vai se tornar produto. Era 1 C3H6O, quando eu multiplico por 2, eu fico por 2. Era 3O2 vezes 2, 6. Então, percebam, eu inverti
e multipliquei por 2. Ah, professor, e o valor do ΔH? Você também multiplica por 2. Então, era 1.344 vezes 2, dá 2.688. Era negativo, ficou positivo. Ok. E o passo final é efetuar as operações de soma. Como é isso, professor? Você vai colocar aqui, ó. Se você tiver substâncias iguais de lados opostos, o que você faz? Você corta. É como se eu tivesse por exemplo, aqui 2 6, né? É 6 e 6. Se eu jogar o 6 para o outro lado e está positivo, ele vem negativo. 6 menos 6, 0. Aí eu vou cortar, ó. 6O2, cortei com 6O2, ó. Reagentes, produtos. O que eu vou cortar mais? 6CO2 que estão nos produtos aqui, com 6CO2 que estão nos reagentes. Eu vou cortar também, ó, esse 6H2O com 6H2O de baixo. E aí vai me restar justamente o que eu quero, ó. A glicose se convertendo em 2C3H6O. E os valores aqui, ó, dos deltas HA, o que eu fiz? Eu fiz uma subtração e deixei o sinal do maior. 2.800 negativo, mais 2.688 positivo, resulta em 112 kJ. Então, dos itens, como é negativo, não absorve, ó, não absorve, libera, beleza, só que não é esse valor, libera, só que não é esse valor, libera 112 kJ por mol de glicose. E aí, gente? Explodiu o cérebro aí? Complicadinho, né, essa parte? Eu vou pegar mais um exemplo para a gente findar a aula, fazer a frequência, tá? Então, aqui a gente tem uma simplificação. A gente pega o vestibular tradicional, são mais objetivos, né? O Enem vem mais aquele textão. E a gente tem o S 2018.1. Assim, considerando a equação de formação da glicose não balanceada, ó, observe que a gente tem uns padrões, ó, carbono grafite, né? O H2 gasoso e o O2 gasoso, formação da glicose, aqui, C6H12O6. Atente às equações seguintes, as seguintes equações. Aqui, formação do dióxido de carbono, ΔH, formação de água, ΔH, e aqui é a oxidação da glicose, que é esse valor. Aí vai perguntar aqui qual é a massa de glicose formada a partir da reação de 14,4 gramas de carbono, sua entalpia de formação em quilocaloria por mol, respectivamente, né? Então, para a formação da glicose, eu teria que ter isso aqui, ó. Toda essa equação aqui, a partir destas. Então, essa equação aqui, eu vou chamar de equação global. E a partir das outras aqui, essa primeira, a segunda e a terceira, eu vou balancear, multiplicar, e dividir, inverter, para chegar na minha equação global. Então, primeiro passo, montar a equação no qual se deseja chegar, balancear se necessário. Perceba que nós temos C mais H2O6 formando C6H12O. Balanceando, né, a gente tem 6 carbonos aqui, a gente só tem 1. Então, tem que colocar um 6 bem aqui, ó. Aqui a gente tem 12 hidrogênios, aqui a gente tem 2. Então, para igualar a 12, nós colocamos um 6 aqui, ó. 6 vezes 2, 12. E 6 oxigênios. Aqui a gente só tem 2. Então, para balancear, coloca um 3 aqui. Então, vamos ficar com ela balanceada assim, ó. Então, isso aqui é a minha equação global já balanceada. Eu tenho aqui as outras equações. Ó. Anotar as operações que serão feitas. Multiplicação, divisão e inversão. Então, vamos fazer a comparação. Pegar a equação global e sair comparando com as outras equações. Ó. Comparando a equação global
com as outras equações, o que a gente vai ter aqui? Ó? Professor, eu tenho um carbono aqui na equação global e tenho aqui na primeira equação. Aí você pergunta, estão do mesmo lado, reagente, reagente? Beleza. Quais são as quantidades? Na equação global, professor, eu tenho 6. E na minha equação 1, eu tenho só 1. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar por 6 a primeira equação. Ok. Vamos ver aqui que na segunda equação nós temos hidrogênio. E aqui em cima nós também temos hidrogênio na equação global. Só que nós temos 6. Estão do mesmo lado? Não. Reagente, reagente. Então não precisa inverter. O que eu vou fazer? Multiplicar por 6. Ok? Lá no outro exemplo, aqui na última substância, que é o C6H12O6, nós vamos ter do lado dos produtos. E na terceira equação está do lado dos reagentes. Então, o que eu vou fazer? Inverter essa equação. Terceiro passo é efetuar as operações. Ó, a primeira, eu multipliquei tudo por 6. Observe que eu só multiplico os coeficientes, tá, pessoal? Quem está aqui na frente, ó. Aqui, aqui e aqui, ó. Era um carbono, multipliquei por 6, 6 carbonos. Era um O2, multipliquei por 6, 6 O2. Era um CO2, multipliquei por 6, 6 CO2. 94,1 vezes 6 dá esse valor aqui, ó. A segunda equação, multiplico tudo por 6 também, ó. 6H2. 1 meio vezes 6, você multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, né? Aí 6 vezes 1 dá 6, dividido por 2 dá 3. Então fica 3O2. E 6H2O. 68,3 vezes 6 dá esse valor. Beleza. E na terceira equação, o que eu vou fazer? Na terceira equação eu vou inverter, ó. Quem é produto vira reagente, quem é reagente se torna produto. Produto, reagentes. Produtos, reagentes. Então, CO2 e H2O se tornaram reagentes. E o C6H12O6 mais o O2 vira produto. E o ΔH, o que eu faço com o ΔH? Eu inverto. É negativo, fica positivo. Ok. E agora eu vou para o passo final, efetuar a operação de soma. Esse O2 eu elimino com esse. Esse CO2 eu elimino com esse. Esse H2O eu elimino com esse. E aí vai me restar, ó, apenas 6 carbonos, 6H2, 3O2 e a nossa molécula de glicose. Esses dois eu somei, deixei lá o sinal negativo e depois eu efetuei a soma com a diferença aqui, com esse valor aqui de 673 e dá esse restante aqui, ó. Esse foi o sexto passo. Achei o valor da energia liberada, só que ele quer saber também a questão da massa do carbono. Então, o quinto passo aqui é calcular as massas. Ó. Eu vou ter na equação balanceada que 6 carbonos são suficientes para formar a molécula de glicose. Ó. Então, quanto que é a massa do carbono, desses 6 carbonos? 6 vezes 12, 72. Quanto que é a massa de 1 mol de glicose? Eu vou fazer tudo isso aqui, ó, e vou obter 180. Aí eu faço regra de 3, 14,4 gramas de carbono para X de glicose. Fazendo lá as operações, 180 vezes 14,4, 2.592, depois eu divido por 72, obtenho 36 gramas de glicose. E a gente tem como item correto o nosso item B, né? 301,4 quilocalorias sendo liberado, 36 gramas de glicose. Observe que o vestibular ele traz aí um item para confundir você, né? Colocando aqui como positivo. Então, temos que ter atenção no momento das operações, tá? Ok? Ok, pessoal? Alguma dúvida aí nessas questões? Tudo ok. Então, vou encerrar aqui a aula, gente, e vou fazer a frequência de vocês, tá? Encerrar a gravação.